Estávamos casados há 10 anos quando o meu marido encontrou o amor da vida dele. Ele disse que ela tinha uma alma pura, que não se importava com dinheiro. Virei-me para a minha assistente e disse: cancele os cartões dele, suspenda os medicamentos, mude as fechaduras. O amor da vida dele, pois eu ia conceder-lhe o seu desejo. Sentei-me em frente à penteadeira, observando a mulher no espelho. Aos meus 35 anos, os cantos dos meus olhos já mostravam algumas rugas tênues. Eram as marcas das noites em claro, preocupada com a contabilidade da empresa, com a doença da minha sogra e com os intermináveis projetos de investigação do meu marido. Hoje escolhi um vestido de seda cor de ameixa, uma cor profunda, mas cheia de poder, como a minha posição atual na família e no mundo dos negócios. Hoje era o 10º aniversário do meu casamento com João Alves. As pessoas costumam dizer que a devoção de uma esposa nunca fica sem recompensa. Eu agarrei-me a essa frase durante uma década inteira. De filha mimada de uma família abastada, aceitei casar com João, um professor universitário pobre com um pesado fardo familiar. Naquela altura, os meus pais opuseram-se com todas as suas forças. A minha mãe disse-me que casar com um homem pobre não era o problema. O problema era casar com uma família política que não sabia valorizar nada. Naquele momento, eu era jovem. Acreditava no amor, na bondade e no intelecto de João. Por isso, fiz ouvidos moucos a tudo. Usei todo o meu dote e a minha perspicácia para os negócios, para construir o império que temos hoje, tirando ao mesmo tempo toda a família do meu marido do lamaçal da pobreza. Abri uma gaveta e tirei uma caixa de veludo vermelho de luxo. Dentro estava um relógio Patek Philippe que eu tinha encomendado na Suíça há meio ano. João queixava-se frequentemente de que o seu relógio antigo tinha a bracelete de couro gasta e que não lhe parecia elegante usá-lo para dar aulas ou reunir-se com parceiros. Eu lembrava-me de cada palavra que ele dizia, de cada sobrolho franzido. Para mim, João não era apenas o meu marido, mas também o orgulho intelectual que sempre tinha venerado. Eu era uma mulher de negócios com o cheiro a dinheiro impregnado na pele, por isso apreciava o ar erudito e nobre de um acadêmico como ele. O telefone tocou. Era a voz da minha assistente do outro lado da linha. Senhora Isabel, está tudo pronto na cantina da Universidade de Lisboa. O chefe informa que preparou o cozido à portuguesa exatamente como pediu, com o sabor de antigamente. Sorri e respondi: perfeito. Obrigada, Carla. Vou para lá de imediato. Não deixe que o João descubra. Quero que seja uma surpresa. Guardei o relógio na minha mala com o coração a palpitar como nos primeiros dias do nosso amor. Em vez dos restaurantes de luxo com velas e luzes tênues que a alta sociedade frequenta, decidi celebrar o nosso aniversário exatamente onde tudo começou, na velha cantina da universidade. Há 10 anos, o nosso casamento foi celebrado lá. Éramos muito pobres na altura, apenas algumas mesas com comida simples. A noiva e o noivo usavam os sapatos manchados de lama porque chovia a cântaros. Mas, no meio daquela dificuldade e penúria, nunca esquecerei o olhar de João, cheio de gratidão e promessas. Ele pegou na minha mão e jurou perante os nossos amigos: Isabel, sofre comigo agora, e quando eu alcançar o sucesso, vou compensar-te 1000 vezes mais. Gravei esse juramento no meu coração. Não precisava que ele me compensasse com ouro e prata, só precisava do seu amor incondicional. Conduzi o meu carro de luxo para fora da garagem da vivenda. Esta casa era o suor e as lágrimas dos meus últimos 10 anos. Cada tijolo, cada árvore do jardim tinha sido cuidado pelas minhas próprias mãos. Pensei em Teresa, a minha sogra, que acabava de escapar à morte graças ao rim que eu tinha procurado por todo o lado, gastando milhões de euros para garantir a operação. Pensei em Patrícia, a minha cunhada caprichosa e esbanjadora que todos os meses me pedia dinheiro para comprar malas de marca e ir a festas. Eu protegia-os não porque me sobrasse o dinheiro, mas porque amava João. Queria que ele pudesse concentrar-se no seu trabalho sem se preocupar com as necessidades básicas.
As ruas de Lisboa estavam movimentadas ao entardecer, mas o meu coração sentia-se leve. Imaginei a cara de surpresa de João ao ver-me aparecer na velha cantina. Certamente ficaria muito emocionado. Ele sempre tinha sido um homem nostálgico e sentimental. O carro avançou por ruas familiares, levando-me de volta ao antigo campus universitário. As velhas tilhas de sombra ainda estavam lá, testemunhas silenciosas de tantas gerações de estudantes. Estacionei num canto discreto, ajeitei o vestido e apliquei um pouco mais de batom vermelho. Queria estar radiante para demonstrar a João que, apesar do passar do tempo e da pressão econômica, a sua esposa ainda conservava a sua beleza e encanto. Saí do carro e uma suave brisa vespertina fez a minha saia de seda ondear. Uma sensação de nervosismo apoderou-se do meu peito. Não tinha avisado João, apenas lhe enviei uma mensagem a dizer que esta noite tinha um jantar de negócios e chegaria tarde para jantar sem mim. Na verdade, tinha contactado um velho porteiro conhecido, pedindo-lhe que abrisse a cantina àquela hora. Com a caixa do presente na mão, caminhei pelo caminho de calçada coberto de musgo que conduzia à cantina. Na minha mente, repetiam-se cenas das nossas recordações. Naquela altura, um prato de cozido a 5 euros era o maior luxo que João me podia oferecer. Partilhávamos cada colher de caldo, cedíamos os pedaços de carne mais tenros um ao outro. Como podia ser tão belo e significativo aquele passado de pobreza? Não podia imaginar que o lugar que albergava as recordações mais bonitas da minha vida se tornaria hoje o túmulo dos meus 10 anos de casamento. A porta de madeira da cantina, com a pintura a descascar, estava entreaberta, projetando uma fraca faixa de luz amarela. Sorri pensando que o porteiro já teria acendido a luz à minha espera, mas não, algo não estava bem. O meu coração estremeceu ao ver o familiar Mercedes preto estacionado discretamente atrás de um sebe de loendros murchos. Era o carro que eu tinha oferecido a João no mês passado para celebrar a defesa da sua tese de doutoramento. Por que é que o carro dele estava aqui? Será que ele também se lembrava do nosso aniversário e queria fazer-me uma surpresa? A ideia confortou-me um pouco. Talvez o meu marido e eu estivéssemos realmente ligados. Aproximei-me em bicos de pés, planeando assustá-lo como nos nossos dias de estudantes marotos. Mas à medida que me aproximava, a intuição de uma mulher experiente fazia com que os meus passos se tornassem pesados. Não havia música nem o ambiente de uma festa em preparação, apenas um silêncio aterrador que envolvia tudo, quebrado de vez em quando pelo assobio do vento através das fendas da porta. Decidi não entrar pela porta principal. Contornei o edifício em direção à entrada das traseiras, que dava para a cozinha. Por este caminho costumava esgueirar-me para dar a João vales de comida extra quando ficava sem dinheiro no final do mês. A porta enferrujada da cozinha estava entreaberta. O cheiro à umidade das velhas paredes caiadas atingiu o meu nariz, misturado com uma fragrância de perfume desconhecida, tão doce e penetrante que se tornava enjoativa, e então ouvi risos. Não eram os risos alegres de um grupo de amigos, mas as risadinhas sedutoras de uma mulher jovem, intercaladas com a voz profunda e calorosa que eu tinha ouvido durante os últimos 10 anos, a voz do meu marido. Tu és um maroto. Por que é que me marcas encontro neste lugar perdido de Deus? Aqui é mais seguro, mais íntimo, querida. Além disso, este lugar tem muitas recordações. Quero criar novas recordações contigo. Apagar todas as velhas e antiquadas. As palavras de João foram como um balde de água gelada atirado diretamente para a minha cara, um frio que me gelou até aos ossos. Fiquei paralisada apertando a caixa de veludo vermelho com tanta força que as minhas unhas se cravaram na palma da minha mão, causando-me uma dor aguda. Mas a dor física não era nada comparada com a facada que acabava de destruir o meu coração. Apagar todas as velhas e antiquadas. Afinal,
Os meus 10 anos de juventude, 10 anos de sacrifício, 10 anos de partilha de penas e alegrias, para ele não passavam de coisas velhas que tinham de ser apagadas. Prendi a respiração e colei-me à parede manchada de gordura, tentando ouvir cada palavra. Precisava de saber quem era essa mulher e até que ponto o meu marido, o erudito e exemplar marido, se tinha corrompido. A escuridão do canto da cozinha parecia engolir-me. Mas foi essa mesma escuridão que me ajudou a ver o verdadeiro rosto do homem que outrora tinha venerado. Uma peça de teatro desajeitada e cruel. Estava prestes a descer o pano. Escondi-me atrás da porta de vai-vem que separava a cozinha da sala de jantar principal da cantina. A estreita fenda mal deixava passar o meu olhar, mas foi suficiente para captar toda a cena no interior. Sob a luz amarelada de uma velha lâmpada de filamento, João estava sentado numa daquelas familiares cadeiras de plástico azul, mas não estava sozinho. No seu colo estava uma jovem magra de longo cabelo preto e solto. Ela usava uma t-shirt branca de uniforme e uma saia excessivamente curta e aconchegava-se contra o peito do meu marido. As mãos que eu costumava segurar todas as noites, as mãos que tinham cuidado de cada arranhão, agora acariciavam as costas nuas de outra mulher. Senti uma opressão no peito, como se alguém me estivesse a estrangular. O sangue subiu-me à cabeça, mas a racionalidade de uma empresária experiente e calejada em 1000 batalhas obrigou-me a manter a calma. Não podia desmoronar-me agora. Tinha de ver, tinha de ouvir tudo. João. A voz da rapariga soava melosa e enjoativa como açúcar, mas nos meus ouvidos soava tão rançosa como peixe podre. Já é quase o prazo para pagar a matrícula, e a minha mãe na aldeia está muito doente. Não sei como me vou safar. Acho que vou ter de adiar o curso. João abraçou-a com mais força. A sua voz estava cheia de uma compaixão e ternura que há muito tempo não me dedicava a mim. Que tontinha! Estando eu aqui, por que é que te preocupas com dinheiro? Tu concentra-te em estudar. Da doença da tua mãe e da matrícula, encarrego-me eu. Tu és um talento, tu és a minha musa. Não deixarei que te manches com o pó do mundo. Mas de onde vais tirar o dinheiro? Ouvi dizer que a tua mulher controla as finanças de forma muito rigorosa. Ela sabe que me ajudas? Ao ser mencionada, a voz de João mudou de repente. Já não havia ternura, mas um rancor e um desprezo surpreendentes. Não menciones essa velha amargurada. Tiras-me à vontade. O que é que ela sabe, além de dinheiro e mais dinheiro? O dia todo com a cabeça enfiada nos livros de contas, a calcular perdas e ganhos. É uma pessoa tão materialista, tão seca, cada vez que abre a boca é para falar de projetos e contratos. Ao lado dela, sinto-me tão asfixiado como numa prisão. Mordi o lábio até sangrar. Velha amargurada, materialista, seca. Esse dinheiro materialista comprou os medicamentos para a tua mãe, o carro que conduzes, a casa onde vives e até o título de doutor que ostentas. Esses livros de contas secos são a única coisa que impediu que a tua família morresse à fome e fosse desprezada pelo mundo. A rapariga soltou uma risadinha com um tom ligeiramente triunfante. Pois, a mim parece-me muito capaz. Além disso, cuida muito bem da tua família. Ouvi dizer que até financia bolsas para a nossa universidade. Na verdade, eu estou a receber uma bolsa da empresa dela. As suas palavras foram como um relâmpago que atravessou a minha mente. Uma bolsa da minha empresa. Estreitei os olhos tentando ver melhor o rosto da rapariga. Sob a luz tênue, a sua cara oval e os seus grandes olhos inocentes começaram a parecer-me familiares. Laura. Era Laura, a estudante do último ano de filologia, a quem eu própria tinha assinado a decisão de conceder a bolsa por mérito e dificuldades econômicas, avaliada em 10.000 euros no início do ano. Lembrei-me claramente porque no seu processo tinha escrito uma comovente história sobre a sua humilde origem familiar, mas a sua grande determinação. Quando lhe entreguei o prêmio, ela pegou na minha mão com os olhos mareados e disse:
Obrigada, senhora Isabel. A senhora é a benfeitora da minha vida. Seguirei o seu exemplo para me tornar uma mulher de sucesso. Afinal, seguia o meu exemplo, roubando-me o marido. Usava o meu próprio dinheiro para se arranjar, ir às compras e depois usava essa falsa aparência de inocência para seduzir o marido da sua benfeitora. O descaramento desta situação superava em muito a minha imaginação. João soltou uma gargalhada trocista, acariciando o cabelo de Laura. O dinheiro dela também é o meu dinheiro. Achas que ela é assim tão brilhante? Sem o meu apoio moral, sem que eu me encarregasse das relações internas e externas, como é que ela poderia ganhar dinheiro tranquilamente? Ela é apenas uma máquina de imprimir notas. Mas tu, Laura, tu és a alma, o verdadeiro amor da minha vida. És pura, bondosa, entendes de poesia, de música, de arte, entendes as inquietações de um intelectual como eu. Ela, quando chega a casa, só cheira a dinheiro, a perfumes caros e enjoativos. Dá-me náuseas só de cheirar. Náuseas. Essas duas palavras ecoaram na minha cabeça. O perfume caro que uso é porque uma vez disseste que era elegante. Por quem é que me desdobro a trabalhar para ganhar dinheiro? Olhei para a caixa de presente que tinha na mão. O Patek Philippe reluzente parecia troçar de mim. A minha sinceridade, os meus 10 anos de amor, agora eram comparados pelo homem com quem partilhava a minha vida com uma estudante caçadora de fortunas e pisoteado sem piedade. A raiva dentro de mim não explodiu como um fogo abrasador, mas tornou-se fria e afiada como o gelo. Senti pena de mim mesma e nojo pelos dois que representavam a sua farsa romântica lá dentro. Todo o afeto, todo o respeito que sentia por João tinha desaparecido por completo naquele instante. Respirei fundo, engolindo as lágrimas. A Isabel de antes, a ingênua estudante que acreditava numa cabana e 2 corações, tinha morrido. Agora, aqui de pé estava Isabel Costa, a diretora-geral do grupo Âncora. Não permitiria que ninguém pisasse o meu orgulho. Deixei suavemente a caixa de presente na poeirenta bancada da cozinha. Já não precisava dela. Ajeitei o cabelo, alisei o vestido. Entraria ali, não para fazer uma cena de ciúmes como uma mulher vulgar, mas para lhes ensinar uma lição sobre o preço da traição. Avancei e dei um pontapé forte na porta de madeira. O som seco e estrondoso quebrou a atmosfera íntima do interior. O barulho fez o casal adúltero saltar. Laura soltou um grito abafado e empurrou João à pressa, enquanto ajeitava desajeitadamente o colarinho da camisa desabotoada. João, por sua vez, tinha a cara pálida como um morto, com os olhos esbugalhados, a olhar para a porta como se tivesse visto um fantasma. Fiquei ali no limiar, a minha sombra projetando-se longa sobre o velho chão de mosaicos. O meu olhar era gélido, percorrendo os dois que tremiam como ratos num esgoto iluminados por um foco. Isabel. A voz de João tremia, gaguejando, sem conseguir formar palavras. O quê? O que fazes aqui? Não respondi de imediato. Entrei tranquilamente. O som dos meus saltos contra os mosaicos era regular e firme, como o martelo de um juiz prestes a ditar sentença. Fui diretamente para a mesa de plástico. Tirei uma cadeira em frente a eles e sentei-me cruzando as pernas, com a mesma elegância e segurança que se estivesse na sala de reuniões do Conselho de Administração. Estás muito surpreendido? Esbocei um sorriso. Um sorriso que eu sabia que era mais aterrorizante do que o choro. Não é hoje o nosso 10º aniversário de casamento? Vim para recordar velhos tempos e olha por onde. Encontro uma peça de teatro das mais divertidas. Laura já me tinha reconhecido. O seu rosto estava lívido, sem uma gota de sangue. Baixou a cabeça rapidamente, torcendo as mãos, e escondeu-se timidamente atrás de João. Senhora Isabel, lamento. Cala-te. A minha voz foi um sussurro, mas com autoridade suficiente para a fazer calar. Não te dei permissão para falar. Virei-me para João.
O homem a quem naquela mesma manhã tinha atado a gravata com carinho antes que fosse trabalhar. Agora, ao ver o seu aspecto desgrenhado, a suar profusamente de medo, só sentia um profundo desprezo pela sua cobardia. O que é que dizias há pouco? Inclinei a cabeça, fingindo pensar. Velha, amargurada, materialista, seca, que só entende de dinheiro. João, durante os últimos 10 anos, esta velha manteve toda a tua família, desde a comida e o teto até a tua falsa honra. Dizes que o meu dinheiro te dá nojo, mas ainda assim aceitas pontualmente todos os meses. O carro que conduzes, os fatos que vestes, até as cuecas que usas. Há alguma coisa que não tenha sido comprada com o meu dinheiro nauseabundo? João, após o pânico inicial, pareceu recuperar um pouco a compostura. O orgulho ferido de alguém que se considera um intelectual despertou, levantou-se num salto, ajeitou a roupa, tentando recuperar o seu habitual ar de dignidade. Não penses que por teres dinheiro podes vir dar-me lições de vida, rosnou João com a cara vermelha. Estavas a espiar-me, contrataste alguém para me seguir, não é? Eu bem dizia. Viver contigo é como estar numa prisão. Nunca respeitas a minha privacidade. Comecei a rir às gargalhadas, uma risada amarga que ecoou na sala vazia. Privacidade. Chamas privacidade a ter um caso com uma estudante e usar o dinheiro da tua mulher para manter a tua amante? João, tu és doutor. És professor universitário e a tua lógica é pior do que a de uma criança de 3 anos. Não preciso de te espiar. O céu tem olhos, querido. Vim aqui para te fazer uma surpresa, mas a surpresa que tu me deste é demasiado grande. Não a consigo engolir. Dirigi o meu olhar para Laura, que continuava encolhida atrás de João. E tu, Laura Santos, estudante brilhante, exemplo de superação. Enfatizei cada palavra. Recebes a minha bolsa, aceitas o meu patrocínio e pagas-me deitando-te com o meu marido. Essa é a moral que aprendeste na vida. Laura levantou de repente a cabeça com os olhos cheios de lágrimas, um olhar que faria com que qualquer homem quisesse protegê-la, mas que a mim só me causava nojo. Senhora Isabel, não me insulte. O professor João e eu estamos juntos por amor verdadeiro. Temos uma conexão espiritual. Não preciso do seu dinheiro. Amo-o por quem ele é. Que grande amor verdadeiro! Bati palmas com sarcasmo. Não precisas de dinheiro. E quem é que se estava a queixar da pobreza há pouco a pedir dinheiro para a matrícula? Quem pedia dinheiro para curar a sua mãe na aldeia? Achas que sou tola? Se João fosse um estafeta da Globo, um operário esfomeado, terias uma conexão espiritual com ele? Ou será que te fixaste no seu título de professor e no Mercedes reluzente que conduz? João, ao ver a sua pequena amante encurralada, interpôs-se para a proteger, olhando para mim com fúria. Cala-te! Não venhas julgar a Laura com os teus modos de peixeira. Ela é 1000 vezes mais pura e santa do que tu. Olha para ti mesma, sempre a falar de dinheiro. Alguma vez paraste para entender o que eu preciso, o que eu penso? A Laura dá-me inspiração. Faz-me sentir como um homem de verdade, não como um sustentado. Que é como me sinto ao teu lado. Sustentado. Levantei-me para enfrentar João diretamente. Não era tão alta como ele, mas a minha aura naquele momento fê-lo recuar um passo. Então, finalmente admites que és um sustentado. Muito bem. Se estás tão farto desta vida asfixiante, tão farto desta esposa que cheira a dinheiro, então libertemo-nos um ao outro. Olhei-o diretamente nos olhos, declarando cada palavra com firmeza. Amanhã mesmo apresentarei o pedido de divórcio. Tu e o teu amor verdadeiro. Ide, preparando-vos para desfrutar de uma vida sem o cheiro a dinheiro. Vamos ver se as vossas almas nobres se podem comer. Dito isto, virei-me e saí sem me dignar a olhar para as caras de espanto que deixava para trás. Mas, mesmo ao chegar à porta, vi 2 figuras familiares a correr para dentro. Eram Teresa e Patrícia, a família política completa.
A peça de teatro, ao que parecia, não tinha terminado, mas sim acabado de começar o ato mais emocionante. Teresa e Patrícia apareceram na porta impecavelmente vestidas e perfumadas. Provavelmente também tinham vindo assistir à suposta festa de aniversário que eu tinha preparado com tanto esmero. Mas em vez de um sorriso de felicitação, o que encontraram foi a cena de eu a enfrentar João e Laura numa atmosfera carregada de pólvora. Ao ver Laura escondida atrás do seu filho, o olhar de Teresa vacilou ligeiramente. Eu sabia perfeitamente que Laura não era uma desconhecida para ela. Uma vez tinha visto uma mensagem de Laura a perguntar à minha sogra pela sua saúde de forma muito familiar. Afinal, tinham estado a ver-se às escondidas. A única tola a quem tinham mantido na ignorância era eu. Olhei diretamente para Teresa e cumprimentei-a com uma ironia mordaz. Mãe, Patrícia, chegam mesmo a tempo. Entrem e vejam a maravilhosa peça que o vosso querido filho e irmão está a representar. Antes que Teresa pudesse dizer alguma coisa, João avançou mudando completamente o seu tom, adotando uma atitude de vítima ofendida. Mãe, olha para ela. Veio aqui fazer um escândalo, insultar-me a mim e a Laura. Acha que por ter dinheiro pode pisar toda esta família. Já não aguento mais. Patrícia, a minha cunhada, com o seu cabelo pintado de um loiro berrante, lançou-me um olhar de lado e correu para o lado do irmão. Isabel, para que é tanto alvoroço? O meu irmão é professor universitário, uma pessoa com estatuto. Tenha um pouco de respeito pela sua imagem. Se há algum problema, fala-se em casa a portas fechadas. Por que é que pões a roupa suja a lavar em público? Comecei a rir. Uma risada fria que ecoou em toda a sala. Respeito pela sua imagem. Pergunta ao teu irmão se ele se importa com a sua imagem quando traz a sua amante para esta mesma cantina para se divertir. Olhem bem, esta é a Laura, a estudante que eu patrocino com uma bolsa. O vosso irmão está a envolver-se com a mesma pessoa que está em dívida com a sua mulher. Parece-vos muito honroso? Teresa finalmente entrou com passo lento. Não demonstrou nem surpresa nem raiva em relação ao seu filho. Pelo contrário, olhou para mim com uma expressão de reprovação, o mesmo olhar que tinha recebido durante 10 anos, cada vez que não cumpria os seus desejos. Isabel, como mulher tens de saber ser paciente. Um homem ter várias mulheres é algo normal. Se João sai para se divertir um pouco, é só para libertar o estresse do trabalho. Se como esposa não sabes como reter o teu marido e deixas que ele procure a felicidade fora, a culpa é tua. Não podes culpar mais ninguém. Fiquei petrificada. Os meus ouvidos zumbiam com a lógica doentia da minha sogra. Eu, a nora devota, que tinha vendido as joias da minha própria mãe para pagar o seu tratamento médico. Agora, aos seus olhos, era apenas uma mulher que não sabia como reter o seu marido. Como podes dizer isso, mãe? Repliquei com voz contida. Sacrifiquei tudo por esta família e em troca recebo esta traição descarada. Quem te cuidou quando estavas doente? Quem pagou as dívidas da Patrícia? De onde saiu o dinheiro para a casa grande e bonita em que vivem? Teresa fez uma careta e agitou a mão como se espantasse um inseto. Ora, não puxes o tema do dinheiro para nos atirares à cara como se o teu dinheiro fosse assim tão importante. A minha família, embora pobre, tem princípios e valores. Valorizamos o afeto, não o dinheiro como a tua. João é um gênio, um fora de série. Precisa de uma esposa que o entenda, com quem tenha sintonia, que o apoie. Não uma mercantilista que só sabe fazer cálculos. Laura, ao ver que tinha aliados, saiu de trás de João com os olhos cheios de lágrimas. A senhora Teresa tem razão. Gosto muito do professor João. Sente-se sozinho na sua própria casa. Isabel, por favor, deixa-o ir. Amamo-nos de verdade. Por favor, dá-nos a tua bênção. Olhei para as 3 caras desavergonhadas que tinha à minha frente. Um marido traidor, uma sogra ingrata e uma amante descarada.
Tinham se unido contra mim, usando argumentos de falsa moralidade para me atacar. De repente dei-me conta do meu erro. O maior erro da minha vida não foi casar com um homem pobre, mas sim casar com uma família de ingratos e desagradecidos. João, animado pelo apoio da mãe e da amante, encheu-se de coragem ainda mais. Apontou o dedo para mim. Ouviste? Toda a gente vê o quão irracional tu és. Só tu é que não te das conta. Sempre te achas a melhor, que estás a fazer um favor à minha família. Estou farto da tua atitude condescendente. A Laura é quem me entende, quem valoriza o meu valor como pessoa. Ela ama-me por ser um homem comum, sem se importar com a fama ou a fortuna. Isso é amor verdadeiro. Amor verdadeiro sem se importar com a fama ou a fortuna. Queria rir-me na cara dele. A ver quanto duraria esse amor verdadeiro se eu cortasse toda a ajuda econômica. Respirei fundo, recuperando a fria calma própria de uma mulher de negócios. Não precisava de discutir com pessoas que não estavam ao meu nível intelectual. De acordo, disse com voz gélida. Se tanto desprezais o meu dinheiro e tanto valorizais o afeto e a nobreza, conceder-vos-ei o vosso desejo. Virei-me para Teresa e Patrícia com um olhar tão afiado que as fez estremecer. Mãe, Patrícia, lembrem-se bem das vossas palavras de hoje, não se arrependam nunca. E tu, João, dizes que a Laura te ama por quem tu és, sem se importar com o material, não é? Perfeito. Agarrem-se a essa crença. Peguei na minha mala, endireitei-me e levantei a cabeça. Vou-me embora daqui não como uma perdedora que foge, mas sim como uma rainha que sacode os parasitas que se lhe agarraram. Terminamos aqui. Vemo-nos no tribunal. Saí pela porta, deixando para trás os olhares de ódio e o sorriso triunfante de Laura. Ela achava que tinha ganho. Acabava de pôr um pé no inferno sem o saber. Mal saí da cantina, ouvi o som de passos apressados atrás de mim. Era Teresa. Lançou-se sobre mim, bloqueando-me a passagem, com o rosto avermelhado pela raiva. Para! Aonde pensas que vais? Fazes todo este escândalo e basas como se nada fosse. Parei e olhei para ela com uma frieza sem precedentes. Antes, cada vez que ela levantava a voz, eu baixava a cabeça e pedia desculpa para manter a paz familiar. Mas hoje, essa paciência tinha morrido juntamente com o meu casamento. Para onde vou é problema meu. Já não tens nenhum direito de me interrogar. Teresa olhou para mim com fúria e apontou-me o dedo. Como te atreves a falar assim à tua sogra, criança mimada? Achas que por teres dinheiro podes fazer o que te apetece? Vou dizer-te uma coisa. O meu filho faz bem em deixar-te. Uma mulher como tu que só sabe ganhar dinheiro, que negligencia o marido e que não entende a obediência que uma esposa deve ao seu marido, nem os cães te queriam. Patrícia também chegou a correr e juntou-se à mãe. É isso mesmo. Olha para ti mesma, velha e feia, sempre com essa cara de amargurada. A Laura é jovem, bonita e doce. É normal que o meu irmão se apaixone por ela. Devias olhar para o espelho e fazer uma autocrítica em vez de culpar os outros. Olhei para as duas mulheres que tinha à minha frente com um sentimento de desprezo absoluto. Eram estas as pessoas de quem eu tinha cuidado com esmero durante 10 anos? Lembrei-me das noites em claro no hospital, quando Teresa sofria ataques cardíacos. Lembrei-me das vezes que Patrícia me ligava a chorar à meio da noite porque os credores a assediavam e eu tinha de ir pagar as suas dívidas. Tinha-as considerado minha família, mas afinal, aos seus olhos eu não passava de uma vaca leiteira a ser explorada, um multibanco sem emoções. Basta! Gritei com uma voz tão firme que ambas se calaram de repente. Chamais-me velha, feia, materialista. De acordo. Vamos ver quantos dias podem viver com a vossa nobreza sem o dinheiro desta velha feia e materialista. Teresa fez uma careta com desdém. Ah, não tentes assustar-nos. Sem o teu dinheiro, o meu filho continua a ser doutor, um prestigiado professor universitário.
O seu salário é mais do que suficiente para manter toda a família. Achas que sem ti vamos morrer à fome? Doutor, professor, soltei uma risada amarga. Sabe quanto é que o seu filho ganha como professor? 2.000 euros. 2.000 euros por mês. Senhora, essa quantia nem sequer chega para comprar um frasco dos seus suplementos vitamínicos, nem para a sua filha comprar um vestido. Acha que as viagens à Europa, a roupa de marca, as refeições de luxo que desfrutam saem do salário dele? Patrícia endireitou-se e replicou: Não mintas. O meu irmão tem projetos de investigação científica que lhe dão milhões. Ele próprio me disse: Não tentes enganar-nos. Projetos? Neguei com a cabeça, enojada pela sua ignorância. Esses projetos são financiados a 100% pela minha empresa. Fui eu quem pôs o dinheiro para lhe comprar uma reputação. Agora que retiro o financiamento, o projeto será cancelado de imediato. Vão ver. Teresa pareceu hesitar por um momento, mas ainda assim tentou manter o seu falso orgulho. Não te atreverás. Se fizeres isso, estarás a arruinar a vida do teu marido. Não sejas tão cruel. Cruel. Olhei-a diretamente nos olhos. Comparado com a forma como me trataram hoje, o que vou fazer é até misericordioso. Escolheram ficar do lado dessa prostituta, insultar-me e pisar o meu esforço. Não me culpem por ser implacável. Não quis desperdiçar mais palavras com elas. Dei meia volta e caminhei diretamente para o meu carro. Teresa tentou atirar-se a mim para me agarrar, mas fechei a porta com um estrondo. Através do vidro insonorizado, via a gritar e a insultar com o rosto desfigurado pela raiva. Patrícia, ao seu lado, batia o pé com uma expressão de frustração. Liguei o carro e acelerei, passando por elas como se fossem estranhas. Pelo retrovisor, as imagens da minha família política tornaram-se mais pequenas, até desaparecerem. Não chorei. As minhas lágrimas eram demasiado valiosas para as derramar por quem não o merecia. O carro voava pela autoestrada. Abri a janela para que o vento noturno me secasse o suor frio da testa. A minha mente estava mais lúcida do que nunca. A dor tinha passado, dando lugar a um cálculo frio e preciso. Peguei no telefone e marquei o número da minha fiel assistente. Carla, sou eu, Isabel. Sim, senhora Isabel, estou a ouvi-la. Que tal a festa de aniversário? O senhor João ficou surpreendido? Muito. Ri amargamente. Mas disso falamos depois. Agora ouve atentamente as minhas instruções e executa-as de imediato. Sim, diga, estou a ouvi-la. A voz de Carla tornou-se séria ao notar a estranheza no meu tom. Primeiro, contacte imediatamente o banco e solicite o bloqueio de todos os cartões de crédito adicionais em nome de João Alves, Teresa Martins e Patrícia Alves. O motivo é um pedido do titular do cartão principal. Faça isso agora mesmo. Bloqueá-los todos. Mas o senhor João não está em viagem de negócios? Carla esteve prestes a perguntar mais, mas parou. Não faças perguntas. Bloqueia-os de imediato. Sim, faço isso agora mesmo. Segundo, continuei com voz firme. Liga para a administração da urbanização e pede para cortarem todos os serviços de internet e televisão por cabo. Ao mesmo tempo, contacta as companhias de eletricidade e água e solicita a suspensão temporária do fornecimento porque os proprietários estarão fora por um longo tempo. Cortar a luz e a água. Mas a senhora Teresa e a Patrícia continuam na casa. Não, já não é a casa delas. Essa casa está em meu nome. É um bem privativo anterior ao casamento. O que eu quiser fazer com ela é o meu direito. Tu apenas cumpre as minhas ordens. Sim, senhora. Entendido. Terceiro, redige imediatamente um comunicado para retirar o financiamento do projeto de investigação. Aplicação do folclore popular na vida moderna do Dr. João Alves. O motivo é o incumprimento da cláusula contratual relativa à ética do investigador principal.
Envia este comunicado para a reitoria da Universidade de Lisboa e uma cópia para o João amanhã de manhã. Senhora Isabel, isso é muito grave. Se retirarmos o financiamento de repente, o senhor João poderá ser sancionado, até despedido. É exatamente isso que eu quero, disse com clareza. Ele usou o meu dinheiro para manter a sua amante na própria universidade, humilhando-me publicamente. Vou tirar-lhe tudo o que lhe dei. Houve um silêncio de uns segundos do outro lado da linha, e depois a voz de Carla soou cheia de determinação. Entendido, senhora Isabel. Vou executá-lo de imediato. A senhora está bem? Estou perfeitamente obrigada, Carla. Ah, mais uma coisa. Diga, contacta o Hospital da Luz e cancela a consulta para o transplante de rim da senhora Teresa Martins da próxima semana. Diz-lhes que a família não conseguiu angariar os fundos. Solicita a retirada do seu processo. Desta vez, Carla ficou realmente em choque. Senhora Isabel, isso é uma questão de vida ou morte. A senhora Teresa está à espera desse rim todos os dias. Apertei o volante com a vista fixa na escura estrada que tinha à minha frente. Eu sei, mas eles pisaram a minha bondade. Disseram que eu só usava o dinheiro para comprar afeto. Pois bem, vou mostrar-lhes que sem o meu dinheiro nem sequer podem conservar as suas vidas. Faz isso. Sim, vou fazer. Desliguei. Atirei o telefone para o banco do pendura. Uma sensação de satisfação, misturada com amargura, invadiu-me. Nunca pensei que chegaria a ser tão implacável. Mas eles próprios me tinham obrigado a tornar-me nesta pessoa. Lembrei-me das palavras de Teresa. A minha família, embora pobre, tem princípios e valores. Princípios e valores. Uma sogra que defende a infidelidade do seu filho, uma cunhada que insulta a sua cunhada e toda uma família que se une para assediar a mulher que os manteve. Eu ria-me desses princípios. O carro entrou no complexo de luxo das Torres de Monsanto. Não voltei para a vivenda em Estoril. Esse lugar agora estava contaminado pelo hálito dos traidores. Tinha um loft aqui na Torre de Vidro que tinha comprado em segredo há 2 anos com a intenção de o usar como um refúgio tranquilo quando estivesse cansada. Agora seria a minha fortaleza, o lugar onde começaria a minha nova vida. Estacionei na garagem e subi pelo elevador privado, vendo como os números do painel subiam até aos 50. Caiu andar. Soube que a verdadeira batalha tinha acabado de começar. Esta noite seria muito longa para eles. Quando seus cartões de crédito fossem recusados, quando a vivenda ficasse às escuras pelo corte de luz, quando a sua última esperança de vida se extinguisse, entenderiam o preço da traição. Abri a porta do apartamento, acendi todas as luzes. O espaço luxuoso, tranquilo e impecável deu-me as boas-vindas. Servi-me de uma taça de vinho tinto. Saí para a varanda e contemplei a cidade resplandecente. Amanhã despoletaria a tempestade e eu, Isabel Costa, seria quem a dirigiria. O primeiro raio de sol do novo dia atravessou as grossas cortinas, iluminando a espaçosa, mas fria sala de estar. Tinha passado a noite em claro. A taça de vinho na minha mão estava vazia há muito tempo, mas o seu sabor amargo ainda persistia na minha língua, misturado com a amargura na minha garganta. Levantei-me, fui para o meu escritório e liguei o computador. Os e-mails de Carla com os relatórios tinham chegado às 3 da madrugada. Todas as minhas ordens tinham sido executadas, as contas secundárias bloqueadas, o comunicado de retirada de fundos redigido e à espera da minha assinatura eletrônica, as notificações de corte de fornecimentos enviadas e, o mais importante, o e-mail do Hospital da Luz a confirmar o cancelamento da cirurgia. Olhei fixamente para as palavras confirmação de cancelamento no ecrã. As recordações dos meses de procura desesperada voltaram como um filme em câmara lenta. Há 2 anos, quando a Teresa foi diagnosticada com insuficiência renal terminal, toda a família desmoronou-se. João só sabia chorar e lamentar-se. Patrícia temia que se a mãe morresse, ninguém lhe daria mais dinheiro. Só eu me encarreguei de tudo.
Viajei para Singapura, para os Estados Unidos. Contactei os melhores especialistas para encontrar um dador compatível. O dinheiro que gastei foi incalculável, mas nunca o contei. Naquele momento, considerava-a a minha própria mãe. Lembro-me do dia em que encontrei um dador compatível. Chorei de alegria. Corri para casa para dar a notícia. Teresa abraçou-me, chamando-me a sua salvadora, a melhor nora do mundo. João pegou na minha mão, jurando que me estaria eternamente agradecido. Afinal, tudo eram palavras que o vento leva. Cliquei no botão para aprovar o documento. Um clique suave, mas com o peso de uma sentença de morte indireta. Eu não a estava a matar, apenas lhe estava a tirar a vida que eu própria lhe tinha oferecido. Se ela e a sua família desprezavam o meu dinheiro e o meu esforço, que usassem o seu nobre afeto e os seus valores familiares para se salvarem. Peguei no telefone e liguei para a minha equipa de segurança privada contratada a uma prestigiada empresa. Sérgio, sou a Isabel. Bom dia, senhora Isabel. Em que podemos ajudá-la? Quero que envie os seus homens para a vivenda em Estoril agora mesmo. A missão deles é trocar todas as fechaduras e reinstalar o sistema de segurança por impressão digital. Só eu e os meus filhos teremos acesso. Não permitam a entrada a absolutamente mais ninguém, nem ao meu marido nem à minha sogra. Entendido? Sim, senhora. E o que fazemos com os pertences deles? Recolham todas as coisas pessoais deles, embalem-nas em caixas de cartão e deixem-nas fora junto à porta. Quanto aos objetos de valor como quadros, antiguidades, veículos, se não tiverem documentos que provem que são propriedade deles, deixem-nos todos dentro de casa. Por-nos-emos a isso de imediato. E o Mercedes com matrícula? Esse carro está em nome da minha empresa. Que alguém o conduza para o parque de estacionamento da empresa e o lacre. Se alguém se opuser, chamem a polícia e que se resolva segundo a lei. Entendido. Não se preocupe. Desliguei sentindo uma onda de energia a percorrer as minhas costas. Já não era a esposa submissa, era a dona do jogo. Vesti um fato de escritório. Maquilhei-me cuidadosamente para ocultar as olheiras. Hoje tinha outra reunião importante, uma reunião com as pessoas mais importantes da minha vida, os meus 2 pequenos filhos. Conduzi até ao colégio internacional, onde estudavam os meus filhos Pedro, de 10 anos, e Sofia, de 8. Eles eram o meu tesouro mais precioso, a única razão pela qual tinha hesitado em divorciar-me durante tanto tempo. Temia que lhes faltasse um pai, que sofressem. Mas depois do que aconteceu ontem à noite, dei-me conta de que deixá-los viver num ambiente de falsidade com um pai hipócrita e uma avó cruel era a maior crueldade de todas. Pedi permissão no colégio para os ir buscar. Ao verem-me, os 2 correram para me abraçar. Mamã, que cedo nos vens buscar hoje? E o pai? Perguntou Pedro. Os seus olhos inteligentes escrutinavam-me. O pai está em viagem de trabalho, querido. Hoje, a mãe e vocês vamos comer um gelado e depois a mãe tem algo para vos dizer. Levei-os à sua gelataria favorita junto ao lago do Jardim da Estrela. Ver as crianças a comer gelado com tanta inocência encolheu-me o coração. Como é que lhes ia dizer que o pai era um traidor, que a avó era uma ingrata? Não queria semear ódio nas suas mentes infantis. Dar-lhes-ia a opção de escolher. Pedro, Sofia. Comecei suavemente. Se um dia o pai e a mãe já não viverem juntos, com quem é que gostariam de viver? As crianças deixaram de comer e olharam para mim. Sofia, a minha filha sensível, tinha os olhos mareados. Mamã, o pai e tu zangaram-se. Não quero que se separem. Os pais da minha amiga Clara separaram-se e ela está muito triste. Abracei-a e acariciei-lhe o cabelo. Lamento, Sofia. Há coisas que os adultos não conseguem resolver. O pai e a mãe já não se dão bem, mas aconteça o que acontecer. Gostar-vos-emos sempre muito. Pedro, o mais velho, mostrou-se mais maduro para a sua idade. Largou a colher do gelado e olhou-me diretamente nos olhos. Eu sei que o pai tem outra.
Vi-o a sorrir sozinho enquanto escrevia mensagens. Uma vez, pedi-lhe o telemóvel para jogar e vi uma mensagem de uma rapariga que lhe chamava Meu Amor. O pai tinha-a guardada como Laura Aluna. Fiquei sem palavras. Afinal, as crianças de hoje são mais sensíveis e observadoras do que os adultos pensam. O meu filho sabia há muito tempo, mas tinha guardado o segredo. E o que é que pensas disso? Perguntei com voz trêmula. Odeio o pai, disse Pedro com firmeza. Nunca brinca conosco. Está sempre ocupado. Quando chega a casa, grita conosco. Só a mãe é que nos leva ao colégio e para brincar. Ajuda-nos com os trabalhos de casa. O pai mente sempre. Diz que vai a uma reunião, mas viu entrar numa pastelaria com essa rapariga. Sofia também, disse a minha filha. Eu também quero viver com a mãe. A avó repreende-me sempre e diz-me que sou uma inútil igual à minha mãe. E a tia Patrícia chateia-me sempre e tira-me os brinquedos. Tenho muito medo delas. Ao ouvir as palavras dos meus filhos, senti que o coração se me partia em 1000 pedaços. Tinha tentado protegê-los, mas a toxicidade da família do meu marido tinha se infiltrado nas suas almas há muito tempo. Teresa, Patrícia e João não só me tinham ferido a mim, mas também ao seu próprio sangue. Está bem. Sequei as lágrimas e sorri com determinação. Prometo-vos. A partir de agora, a mãe vai proteger-vos. Ninguém vos voltará a fazer mal. Mudaremos para uma casa nova, só os 3, e seremos muito felizes. De acordo? Sim, disseram os 2 em uníssono e lançaram-se nos meus braços. A minha maior preocupação tinha se dissipado. Os meus filhos tinham me escolhido. Eles eram a minha motivação, a minha força para lutar até ao fim. Deixei as crianças com os meus pais uns dias para ter as mãos livres e resolver o desastre na vivenda. Os meus pais, ao saberem da história, zangaram-se imenso, mas apoiaram a minha decisão. O meu pai disse-me: "Fazes bem, filha. Nós é que nos enganamos ao obrigar-te a ser paciente. Agora tens de viver por ti e pelos teus filhos. Se precisares de alguma coisa, ajudar-te-emos." Com a minha família como apoio e os meus filhos como motivação, senti-me mais forte do que nunca. Voltei de carro para o meu loft, pronta para a grande função que estava prestes a começar na vivenda em Estoril, às 5 da tarde. Segundo o relatório da equipa de segurança, Teresa tinha voltado de jogar as cartas às 4h30. O seu costume era voltar de táxi até a porta e tocar a campainha insistentemente para que a empregada doméstica saísse para abrir e pagar. Mas hoje o guião tinha mudado. Teresa saiu do carro e começou a tocar a campainha sem parar. Passou 1 minuto, 2, 5. O pesado portão de ferro forjado permanecia fechado. Ninguém saía para abrir. Começou a gritar e a insultar as empregadas. "Onde é que estão, inúteis? Estão todas mortas ou quê? Que não saem para abrir a Vossa Senhora?" Só o silêncio lhe respondeu. O taxista começou a perder a paciência e exigiu o pagamento. Teresa procurou na sua mala e tirou o cartão de crédito adicional que eu lhe tinha dado para as suas despesas, entregando-o ao condutor. "Aqui tem. Cobre daqui e vá-se embora, que tenho de entrar para pôr esta gente no lugar." O taxista passou o cartão pelo terminal. O aparelho emitiu um bip longo e mostrou a mensagem: "Transação negada." "O cartão está a dar erro, senhora. Dê-me outro ou pague em dinheiro." "Como assim, erro? A minha nora acabou de meter milhares de euros nesse cartão." "Tente novamente", resmungou Teresa. O taxista tentou de novo. Mesmo resultado. Começou a zangar-se. "Olhe, não me engane. Se não tem dinheiro, que saia alguém da sua casa para pagar. Não me faça perder tempo." Teresa, assustada, ligou a Patrícia, mas o seu telefone estava desligado. Ligou ao João. Também não atendia. No final, teve de tirar o anel de ouro que usava e dá-lo ao taxista como pagamento. "Tome isto por enquanto. Amanhã eu recompro-o." Que miserável!
por uns poucos euros o que me está a montar. O taxista pegou no anel, murmurou algo e foi-se embora, deixando Teresa plantada em frente à porta fechada da vivenda. Tentou pôr o dedo no sensor de impressões digitais. Bip, bip, bip. A luz vermelha piscou. Dados não existentes. Mas que diabo! Teresa bateu no portão de ferro. Nesse momento, Sérgio, o chefe da equipa de segurança, saiu da guarita de vigilância que antes ocupava o antigo porteiro que eu tinha despedido. A quem procura, senhora? Como assim? A quem procuro? Sou a dona desta casa. Abre-me a porta agora mesmo. E tu quem és para estares aqui? Lamento, senhora. A proprietária é a senhora Isabel Costa. A senhora Costa deu ordens para não permitir a entrada a desconhecidos. Peço-lhe que se vá embora. Eu sou a sogra dela. Estás louco? Liga a Isabel agora mesmo. A senhora Isabel não está em casa e, segundo a lista de pessoas autorizadas que nos forneceu, o seu nome não consta nela. Os seus pertences embalámo-los e deixámo-los naquela esquina. Por favor, leve-os consigo. Teresa olhou na direção que ele lhe indicava, vendo várias caixas de cartão empilhadas num canto do passeio. Enfureceu-se e atirou-se ao guarda de segurança, mas Sérgio afastou-a com um leve gesto, fazendo com que quase caísse. Por favor, não faça um escândalo. Apenas cumprimos ordens. Se continuar a causar problemas, chamaremos a polícia. Teresa, humilhada, sentou-se no chão e começou a chorar e a gritar. Mas nesta urbanização de ricos, com os seus altos muros e portões, a ninguém importava o show que uma idosa estava a montar. Às 7 da tarde voltou Patrícia de festa, ia bêbeda e um amigo deixou-a na porta. Ao ver a mãe sentada e abatida junto a um monte de caixas, Patrícia balbuciou. Mamã, o que é que fazes aí sentada? Por que é que não entras? Os mosquitos estão a comer-me. Entrar. A tua querida cunhada pôs-nos na rua, trocou as fechaduras, cancelou os cartões e pôs estes capangas na porta. Patrícia recuperou a sobriedade de repente, correu para a porta e começou a bater nela com força. Isabel, sai agora mesmo. Com que direito nos pões fora? Esta casa é do meu irmão. Sérgio saiu de novo e deu-lhe a mesma fria explicação. Patrícia, furiosa, tirou o telefone para ligar aos seus amigos e darem uma tarefa aos guardas, mas ao ligá-lo, recebeu uma mensagem do banco. O seu cartão de crédito foi bloqueado por pedido do titular principal. A seguir, uma mensagem do dono do bar de antes. Querida, o teu cartão não passou. Ficamos com a tua mala Chanel como garantia. Amanhã, traz-nos o dinheiro para a recuperares. Patrícia gritou desesperada. Estava habituada a uma vida de luxo, a gastar sem controlo. Agora, sem um cêntimo no bolso, sozinha na rua em plena noite, começou a compreender o significado da impotência. Mas o maior golpe ainda estava para chegar. O telefone de Teresa tocou. Era do Hospital da Luz. Atendeu rapidamente à espera de boas notícias sobre a operação. Diga, doutor, já tem o rim, não é? Boa tarde, senhora Martins. Ligamos para informar do cancelamento da sua cirurgia de transplante de rim programada para a próxima semana. O quê? Cancelada? Como assim? Cancelada? A voz de Teresa tremia. A garante financeira da operação, a senhora Isabel Costa, apresentou um pedido para retirar o processo e suspender o pagamento de todos os custos. Portanto, vemo-nos obrigados a cancelar a cirurgia. Por favor, dirija-se ao hospital para tratar da alta do seu processo ambulatório. O telefone caiu-lhe das mãos a Teresa. Desmoronou-se no chão com o rosto pálido como um morto. A sua única esperança de vida acabava de lhe ser tirada por mim. Agarrou o peito ofegando. Um ataque cardíaco era iminente. Mamã, o que é que se passa contigo? Patrícia correu a socorrê-la. Ela matou-me. A Isabel cancelou as despesas do hospital. Já não me fazem o transplante. Ao ouvi-lo, a Patrícia também lhe tremeram as pernas. Mãe e filha abraçaram-se chorando desconsoladamente na fria noite da urbanização dos ricos.
Eu estava no meu loft, a desfrutar de um jantar de lombo e vinho, quando o telefone tocou. Era o número da Patrícia. Atendi e pus o alta-voz enquanto cortava tranquilamente um pedaço de carne. Diz: cunhadinha, filha da... O grito de Patrícia ao telefone foi tão estridente que tive de enrugar a cara. Como te atreves a cancelar a operação da minha mãe? Queres que ela morra? Abre a porta agora mesmo ou mato-te. Bebi um gole de vinho com calma. Patrícia, querida, cuida da tua linguagem. Eu não matei ninguém, apenas deixei de dar dinheiro. A vida da tua mãe é responsabilidade tua e do teu irmão. Não. Por que é que me culpas a mim, se eu sou uma estranha? Não sejas tão cruel. Sabes perfeitamente que não temos dinheiro. Ah, sim. Fingi surpresa. Eu achava que a vossa família tinha princípios e valores, que o teu irmão era doutor, um gênio. Como é que não tem dinheiro para curar a mãe? De que é que viveram todos estes anos? Do ar ou do dinheiro desta velha materialista? Não te faças de esperta. Patrícia, sem argumentos, recorreu às ameaças. Se não abrires a porta e voltares a pagar as despesas do hospital, vou ligar ao João para que venha ajustar-te as contas. Ele não te deixará em paz. Que bom. Ri às gargalhadas. Estava mesmo à espera da chamada de João. Liga agora mesmo. Diz-lhe que traga o seu amor verdadeiro para que salve a mãe. Vamos ver se o amor se pode operar para transplantar um rim. Desliguei e bloqueei o número de Patrícia. 5 minutos depois o telefone tocou. O número de João. Eu sabia. Certamente Patrícia lhe tinha ligado a chorar para lhe contar tudo. Olá, meu amor. Chamas-me por alguma coisa? Atendi com uma voz doce e sarcástica. Isabel, que diabos estás a fazer? Gritou João com a voz embargada pela raiva. Atreves-te a pôr a minha mãe e a minha irmã na rua? Atreves-te a cortar as despesas médicas da minha mãe? Tens coração? João, acalma-te, respondi tranquilamente. Não dizias que ao meu lado te sentias asfixiado como numa prisão? Estou a libertar-te a ti e a tua família. Devolvo-vos a liberdade para que sejam independentes e cuidem uns dos outros com o vosso nobre amor. Devias agradecer-me. Não tentes justificar. O que fazes é ilegal. Essa casa é um bem comum. Não tens o direito de pôr a minha família fora. Bem comum. João, com o quão esperto e culto tu és, e o quão pouco sabes de leis. Essa vivenda deixaram-na os meus avós antes de casarmos. Está só em meu nome. Esqueceste-te do acordo pré-nupcial que assinamos? Os bens adquiridos antes do casamento são privativos. A quem deixo viver na minha casa é a minha decisão. João ficou sem palavras. Certamente tinha esquecido ou tinha querido esquecer o acordo que os meus pais o obrigaram a assinar para proteger o meu patrimônio. Muito bem. Se és assim tão ingrata, não me culpes por ser implacável. Espera, vou para aí agora mesmo. Vem, vem. Espero por ti aqui. E não te esqueças de trazer a tua pequena amante para que veja como é que o seu homem de verdade se safa quando não tem a teta da sua mulher para mamar. Meia hora depois, um táxi com João e Laura parou bruscamente em frente à porta da vivenda. João saiu furioso do carro, com Laura a segui-lo timidamente, com cara de preocupação. Eu via tudo através do sistema de câmaras de segurança ligado ao meu iPad. A estampa da sua família era patética. Teresa a gemer no chão sobre uma caixa de cartão. Patrícia sentada no chão com a cara suja. João, despenteado com a camisa amarrotada, atirou-se ao portão e começou a bater nele. Isabel, abre a porta. Que fazes escondida aí dentro? Sai para falar comigo como uma pessoa civilizada. Ativei o microfone ligado ao altifalante exterior da porta. A minha voz soou clara e autoritária. Não estou aí, por isso não te incomodes a chamar. Estou num lugar muito longínquo, onde não há o cheiro nauseabundo da traição. Querem falar? Perfeito. Vemo-nos amanhã no tribunal. Esta noite.
Desfrutem do ar fresco. Tu, João, sem palavras. Apontou para a câmara. Ah, a propósito, continuei. João, suponho que já tenhas recebido o e-mail da universidade, não é? O teu projeto ficou sem financiamento. É melhor ires pensando numa explicação para a reitoria. E tu, Laura, a tua bolsa também foi revogada. O pagamento da matrícula deste semestre é por tua conta. Ao ouvir isto, Laura desatou a chorar desconsoladamente. João, o que é que vamos fazer agora? Não tenho dinheiro para pagar a matrícula. A minha mãe na aldeia está à espera que eu lhe envie dinheiro. João virou-se para abraçar Laura, mas no seu olhar já não havia a confiança e proteção daquela tarde, mas sim um profundo desespero. Olhou para a mãe moribunda, para a irmã em pânico, para a amante a chorar e para a fria e imponente porta fechada. Pela primeira vez na sua vida, o Dr. João Alves experimentou a impotência de um homem que não tem nada, e isto era apenas o começo do desmoronamento de um ídolo de barro. Na manhã seguinte, voltei de carro para a vivenda em Estoril. Não saí de imediato, mas fiquei a observar por um momento. A cena em frente à porta da minha casa parecia um campo de batalha depois de uma tempestade. Teresa jazia encolhida sobre um cartão coberta com o casaco de João. Patrícia estava sentada encostada ao muro com a cara desfeita. A maquilhagem da noite anterior tinha escorrido parecendo um palhaço. João e Laura estavam sentados juntos no rebordo do passeio, com aspecto esgotado e derrotado. Tinham passado a noite toda ao relento, suportando o frio e o orvalho. Provavelmente continuavam ali com a esperança de que eu amolecesse e lhes abrisse a porta, mas estavam enganados. A minha compaixão tinham-na matado eles próprios há muito tempo. Toquei a buzina com um som longo e estridente. O som fê-lo sobressaltar a todos. Teresa levantou-se aos tropeções, esfregando os olhos. João e Laura puseram-se de pé num salto, olhando fixamente para o carro de luxo que se aproximava. Baixei a janela, tirei os óculos de sol e olhei para eles com uma frieza glacial. Bom dia a todos. Que tal a noite ao relento? Foi romântica como nos filmes coreanos? João atirou-se ao carro batendo no vidro. Isabel, desce agora mesmo. Até quando pensas torturar-nos? A minha mãe está a morrer. Abri a porta e saí do carro tranquilamente. A equipa de segurança rodeou-me de imediato, impedindo que João e os outros se aproximassem. Fiquei no meio do pátio, separada deles pelo robusto portão de ferro, como uma rainha a observar os seus prisioneiros. Torturar-vos. Ri com desdém. Eu não vos prendi de pés e mãos. Tem pernas. Podem procurar um hostel ou um hotel para se alojarem. Por que é que se empenham em ficar agarrados à porta da minha casa como moscas? Ah, já me lembro. Não tem dinheiro. Os cartões bloqueados sem dinheiro. Que tragédia para a alta sociedade de Pacotilha. Laura, com a voz rouca pelo frio da noite, gemeu. Senhora Isabel, por favor, se está zangada, descarregue em mim, mas não faça a senhora Teresa e ao professor João sofrerem. A senhora está muito fraca. Deixe-a entrar para descansar um pouco. Virei-me para Laura, que continuava a tentar interpretar o papel de Santa Mártir. Cala-te. Aqui não tens nem voz nem voto. Dizes que não lhes faça sofrer. Foste tu quem destruiu esta família e os pôs na rua. Usaste o meu dinheiro para comprar malas, vestidos, para ir a spas e ficares bonita para seduzir o meu marido. E agora vens com remorsos? Tirei da minha mala um grosso dossiê e atirei-o por entre as grades do portão aos pés deles. Olhem, estes são os extratos das tuas despesas dos últimos 6 meses com o cartão adicional que o João te abriu às escondidas. 3.000 euros numa mala Gucci, 10.000 num fim de semana num resort, 500 euros por semana em restaurantes. No total, quase 30.000 euros. Com isso, poderiam ter alugado um apartamento de luxo para toda a família durante um ano. Ao ouvir o valor de 30.000 euros, a Teresa e a Patrícia iluminaram-se os olhos, atiraram-se para apanhar o dossiê.
Teresa, a tremer, passou as páginas dos extratos. A sua cara mudou de cor. Tu atreveste-te a usar o dinheiro do meu filho para comprar malas de marca? Teresa virou-se para olhar para Laura com fúria. Quando eu te pedia dinheiro para medicamentos, punhas sempre desculpas, e a ti ele dá todo este dinheirão? Patrícia também gritou. Prostituta. Pedi ao João 100 euros para um vestido e ele repreendeu-me por esbanjadora. E tu atreves-te a gastar o dinheiro como se nada fosse? Laura, assustada, recuou gaguejando. Não, não é assim, senhora. Foi o professor João quem mo comprou. Eu não lhe o pedi. João, no meio, não sabia quem defender. Queria proteger a sua amante, mas temia a ira da mãe e da irmã. Mamã, Patrícia, acalmem-se. Tudo tem uma explicação. Explicação. Que explicação nem que nada, interrompi. Continuem a destruir-vos entre vós. Eu só vim dar uma notícia a João. Esta manhã, o meu advogado apresentará o pedido de divórcio no tribunal. Como cometeste adultério e usaste bens comuns para a tua amante, exigirei a divisão de bens que me compete por lei. E a má notícia para ti é que com estas provas vais-te embora de mãos vazias. João olhou para mim pálido e horrorizado. Tu atreves-te? Por que é que não me haveria de atrever? Quem é que tu pensas que eu sou? Sou Isabel Costa. Se te pude erguer, também te posso afundar no lamaçal. Desfruta dos teus últimos momentos como professor universitário, porque muito em breve vai ser muito famoso. Dito isto, virei-me e entrei na casa, ordenando aos guardas que fechassem bem a porta, ignorando os gritos e insultos da família que deixava para trás. Entrei na minha querida vivenda, que a partir de agora estaria livre de traidores. Nessa mesma tarde, o senhor Moraes, o meu representante legal, reuniu-se com João numa pastelaria perto da universidade para discutir os termos do divórcio. Eu não fui, não queria voltar a ver-lhe a cara. Dei plenos poderes a Moraes para que o resolvesse. João chegou ao encontro com aspecto abatido, a roupa amarrotada e a barba de vários dias. Acompanhava-o Laura. Agarrou-se a ele como uma lapa. Agora que não tinha mais ninguém, ele era o seu único salva-vidas. O senhor Moraes pôs sobre a mesa um grosso dossiê. Boa tarde, senhor Alves. Sou o advogado da minha cliente, a senhora Isabel Costa. Aqui tem o pedido de divórcio e a proposta de divisão de bens que a minha cliente elaborou. Por favor, reveja. João pegou no papel com mãos trêmulas. O que é que ela quer? A minha cliente solicita o divórcio unilateral. Quanto aos filhos, a senhora Costa obterá a custódia total de ambos. O senhor não terá de pagar pensão de alimentos. Quanto aos bens, a vivenda em Estoril e os outros 2 apartamentos são bens privativos da senhora Costa, adquiridos antes do casamento ou doados pelos seus pais com a documentação que o comprova. O Mercedes que o senhor conduz também é propriedade da empresa âncora, portanto, não lhe compete nenhuma parte destes bens. João bateu na mesa. É absurdo. Durante 10 anos eu também contribuí para esta família. Trabalhei, dei-lhe o meu salário. Por que é que me vou embora de mãos vazias? Quero metade. Essa vivenda vale milhões. Compete-me metade. Laura, ao seu lado, apoiou-o. É isso mesmo. O professor João trabalhou muito arduamente durante muitos anos. Embora não tenha contribuído tanto, esforçou-se. A senhora Isabel não pode ser assim tão cruel. O senhor Moraes sorriu ajeitando os óculos com calma. Senhor Alves diz que contribuiu. Permita-me que lhe mostre isto. Moraes tirou uma detalhada tabela financeira. Nos últimos 10 anos, os seus rendimentos totais como professor universitário foram de aproximadamente 250 mil euros. No entanto, as suas despesas pessoais, as da sua mãe e da sua irmã, mais o dinheiro que a senhora Costa investiu nos seus projetos de investigação, somam mais de 1,5 milhão de euros. Por outras palavras, o senhor deve à minha cliente 1.250.000 euros. A senhora Costa tem sido muito generosa ao não lhe exigir a devolução desta dívida.
Apenas lhe pede que assine o divórcio e se vá embora. João olhou para os números que falavam por si e começou a suar. Não imaginava que eu tivesse registrado tudo com tanto detalhe. Mas esse dinheiro ela deu-mo voluntariamente, tentou argumentar. Efetivamente, voluntariamente. Mas se quiser levar a divisão de bens a tribunal, tornaremos públicas todas as provas do seu adultério. Moraes tirou outro monte de fotos. Aqui tem fotos suas com a senhorita Santos, em hotéis de viagem, faturas de hotel, bilhetes de avião. Se isto chegar à reitoria da universidade e for publicado nas redes sociais, temo que a sua carreira docente termine de imediato. Perderá a sua honra, o seu trabalho e a sua condição de pai. João ficou mudo. Sabia o quão rigoroso era o código ético do setor educativo. Se o despedissem, ficaria sem nada. O seu título de doutor não seria mais do que uma piada para toda a gente. Estão a coagir-me, murmurou João entre dentes. Não o estamos a coagir. Estamos a oferecer-lhe a melhor opção, disse Moraes com frieza. Assine o divórcio por mútuo acordo e conservará um mínimo de dignidade sem ter de carregar com uma dívida milionária. Ou vá a tribunal, perca tudo e acabe endividado até aos dentes. O senhor escolhe. Laura, ao ouvir falar de despedimento e dívidas, ficou pálida, puxou-lhe a manga a João e sussurrou-lhe. João, querido, assina. Se perderes o trabalho, de que é que vamos viver? Tu és um gênio. És muito esperto. Encontrarás outra forma de ganhar dinheiro. Começaremos do zero. Não precisamos do dinheiro dessa velha. Assina para salvar a tua reputação. Assim teremos uma oportunidade de nos levantarmos. As palavras de Laura foram um estímulo para o ego ferido de João. Ele achava-se uma ave fênix que só tinha caído em desgraça temporariamente. Confiava em que, com o seu intelecto superior, logo reconstruiria a sua carreira e faria com que eu me arrependesse. Pegou na caneta, mas hesitou. As imagens da luxuosa vivenda, as festas elegantes, o carro reluzente voltavam à sua mente. Assinar significava renunciar a tudo isso. Voltar a viver de aluguer, a conduzir uma motorizada desmantelada. A que espera? Apressou o Moraes. O meu tempo é limitado. A senhora Costa disse-me que se não tiver assinado até às 5 da tarde, apresentaremos o pedido unilateral e enviaremos o dossiê para a universidade de imediato. Nesse momento o telefone de João tocou. Era Teresa. João, filho, já vens. Tenho muita fome, estou muito cansada. Temos de procurar um sítio para dormir. Não aguento mais. Conseguiste o dinheiro da Isabel? João olhou para Laura e depois para o pedido de divórcio. Sabia que não tinha saída. Se não assinasse, não só perderia o trabalho, mas a mãe também não teria um teto sob o qual se abrigar, porque ele não teria dinheiro para alugar nada se o despedissem. Mamã, espera um pouco. Estou a tratar disso. João desligou e respirou fundo para recuperar a sua falsa compostura. De acordo, assino. Não preciso do dinheiro sujo dessa mulher. Vou demonstrar-lhe que João Alves não é um sustentado. Tenho o meu intelecto, o meu valor. Ficarei rico com o meu próprio esforço. Laura bateu palmas. É isso, querido. Tu és incrível. Confio que triunfarás. O dinheiro é efêmero. A integridade é eterna. Ao ouvir essas palavras ocas, João sentiu-se revitalizado. Estampou a sua assinatura no pedido de divórcio, uma assinatura trêmula, mas decidida, que punha ponto final a 10 anos de casamento. Já está. Pega e baza, e diz a Isabel que lhe dou a sua liberdade de presente. O senhor Moraes verificou a assinatura. Sorriu satisfeito e guardou os documentos. Obrigado pela sua cooperação, senhor Alves. Permita-me acrescentar algo a título pessoal. A senhora Costa envia os seus agradecimentos à senhorita Santos. Laura ficou perplexa. Agradecer-me a mim? Sim.
A senhora Costa diz que, graças ao aparecimento da senhorita Santos, que a iluminou sobre o amor verdadeiro, encontrou a força para se desfazer de um fardo que arrastava há 10 anos. Deseja-vos que sejam muito felizes juntos na vossa humilde cabana com 2 corações de ouro. Adeus. O senhor Moraes levantou-se e foi-se embora, deixando João e Laura plantados. As suas palavras irônicas foram como uma bofetada em plena cara. João começou a dar-se conta de que a liberdade que acabava de assinar talvez não fosse assim tão doce como imaginava. Com a cópia do acordo de divórcio na mão, João saiu da pastelaria sentindo-se vazio. Começava a chuviscar. Sem carro que o levasse, ele e Laura tiveram de se refugiar debaixo de um toldo à espera de um táxi. João, e agora? Para onde é que vamos? Perguntou Laura em voz baixa. Primeiro buscar a minha mãe e a Patrícia, e depois procurar um quarto para alugar. Um quarto para alugar? Laura enrugou o nariz. Por que é que não alugamos um apartamento por enquanto? Não estou habituada a viver em sítios assim tão pequenos. João virou-se para a sua amante e pela primeira vez as suas exigências pareceram-lhe um incômodo. Com que dinheiro é que vamos alugar um apartamento? Agora mesmo só me restam 100 euros em dinheiro. Achas que não pedem fiança para alugar um andar? Laura calou-se, sem se atrever a dizer mais nada. João chamou um táxi e voltaram para buscar a mãe e a irmã. Os 4, com toda a sua bagagem, apertaram-se no pequeno carro. A mistura de cheiros a suor, ao perfume barato de Patrícia e a umidade da roupa impregnada de orvalho criava uma atmosfera asfixiante. Encontraram um quarto de uns 20 quadrados num beco perdido na Amadora. Era um lugar úmido, com as paredes a descascar e uma casa de banho que tresandava. Teresa mal entrou, tapou o nariz. Meu Deus, que pocilga é esta, filho? Como é que me trazes para este sítio? Não consigo sequer respirar. Patrícia também bateu o pé. Eu não fico aqui. Que nojo. João, faz alguma coisa. Tu és doutor e deixas a tua família meter-se neste buraco. João atirou as malas para o chão e gritou desesperado. Calem-se já. Ter um teto sob o qual dormir já é uma sorte. Não temos dinheiro. Não temos casa. Que mais querem? Se querem luxos, voltem a suplicar a Isabel. Ao ouvir o meu nome, as 3 mulheres calaram-se. Sabiam que essa porta estava fechada para sempre. Nessa noite, no quarto estreito, os 4 dormiram apertados num colchão velho, atirado para o chão. Teresa queixava-se das dores de costas. Patrícia chorava pela sua cama cômoda, e Laura virou-se para a parede soluçando. João, com os olhos abertos, olhava para o teto manchado de umidade. Tocou na cópia do acordo de divórcio no bolso da sua camisa. A sua assinatura continuava lá, a tinta preta como uma cicatriz. Tinha-o assinado com o orgulho de um homem ferido no seu ego, acreditando que ressurgiria com mais força. Mas agora, confrontado com a dura realidade do dia a dia, esse orgulho não lhe servia para comer. O seu estômago roncava de fome. Tinha passado o dia todo sem provar bocado. Lembrou-se das untuosas refeições preparadas pelo chefe privado na vivenda, o vinho de reserva, a cama fofa com lençóis que cheiravam a limpo. Tudo se tinha desvanecido como uma bolha de sabão. E o que era pior, começou a dar-se conta de que amanhã, quando o sol nascesse, começaria a verdadeira luta pela sobrevivência. Como é que ia enfrentar os seus colegas na universidade quando se espalhasse a notícia? De onde é que ia tirar o dinheiro para alimentar mais 3 bocas quando o salário deste mês já estava quase esgotado em adiantamentos? A minha vingança não era bater-lhes nem insultá-los. A minha vingança era deixá-los provar o sabor da pobreza que tanto tinham desprezado. Deixar que se devorassem uns aos outros no lamaçal em que eles próprios se tinham metido. Eu, sentada no meu luxuoso loft, sorvendo uma infusão de camomila quente, sorria enquanto via a chuvisca cair atrás do vidro. Tinha ganho. Uma vitória sem armas, mas devastadora.
Na manhã seguinte, recebi uma chamada da esquadra de polícia. João tinha ido denunciar-me por apropriação indevida e por os ter posto fora de casa ilegalmente. Sorri. Já esperava essa jogada. Fui à esquadra com toda a documentação, a escritura da propriedade em meu nome, o acordo pré-nupcial notariado, os documentos que comprovavam os meus bens privativos e a gravação da Câmara de Segurança da noite anterior, onde se lhes via a alterar a ordem pública. Em frente aos agentes, João mantinha a sua falsa aparência de dignidade, falando sem parar. Senhores agentes, vejam como a minha própria esposa me trata. Pôs a minha mãe de 70 anos na rua em plena noite com o frio e a umidade. Este comportamento é uma grave falta de ética. O agente olhou para João e depois para o dossiê que eu lhe tinha entregue e disse com frieza: Senhor Alves, legalmente a casa é propriedade exclusiva da senhora Costa. Ela tem pleno direito de decidir quem vive nela e quem não. Quanto à vossa relação matrimonial, estão em processo de divórcio e o senhor já assinou o acordo de mútuo acordo. O facto de o senhor ter trazido a sua mãe e a sua irmã a causar distúrbios em frente à propriedade de outra pessoa é o que constitui uma alteração da ordem pública. João ficou sem palavras, com a cara vermelha de vergonha. Mas as nossas coisas ela ficou com todas. Engana-se. Intervim com calma. Os vossos pertences pessoais, embalei-os cuidadosamente e deixei-os fora da porta. Foram vocês que não quiseram levá-los e ficaram ali a montar um show. Quanto aos objetos de valor, como quadros, antiguidades, veículos, tem o senhor alguma fatura ou documento em seu nome? João gaguejou. Isso comprou-se durante o casamento. E com o dinheiro de quem? Perguntei-lhe. Tudo foi pago a partir da minha conta bancária com faturas emitidas em nome da minha empresa para a contabilidade. Quer que lhe mostre os extratos? João calou-se. Sabia que não tinha nada a fazer. No final teve de assinar uma ata comprometendo-se a não voltar a alterar a ordem pública e foi-se embora com o rabo entre as pernas. Ao voltar para o miserável quarto de aluguer, João encontrou uma cena ainda mais deprimente. Teresa gemia no chão, dorida e esfomeada. Patrícia remexia uns sacos de lixo pretos que continham a roupa que eu lhes tinha devolvido. Onde está o meu casaco de Vison e a minha mala Hermes? Gritou Patrícia. Por que é que só há roupa velha? Eu tinha dado instruções para que embalassem apenas a sua roupa mais velha e barata. Os artigos de luxo que tinham comprado com o meu dinheiro, eu tinha ficado com todos para os doar à caridade. Não era pelo dinheiro, mas porque não queria que usassem nada que eu lhes tivesse dado. Basta! Gritou João à irmã. Deixa de te queixar. Venho da esquadra. Perdemos. A casa é dela. As coisas são dela. Não vamos recuperar nada. Ao ouvir isto, as três mulheres desmoronaram-se. A sua última esperança de voltar à vivenda para saquear lá tinha se desvanecido. As más notícias não paravam de chegar. Nessa mesma tarde, João recebeu uma chamada da reitoria da universidade para que se apresentasse a uma reunião. Vestiu apressadamente o único fato que lhe restava, tentando ajeitar o cabelo para manter um mínimo de dignidade. No gabinete do reitor, a tensão era palpável no ar. O reitor pôs sobre a mesa o comunicado da minha empresa a retirar o financiamento. Senhor Alves, a empresa Âncora anunciou oficialmente a retirada de todo o financiamento para o seu projeto de investigação. O motivo que alegam é uma falta de ética no decurso da colaboração. Pode explicar-nos isto? João, a suar em bicas, tentou justificar-se. Senhor reitor, isto é um mal-entendido pessoal entre a minha esposa e eu. Ela está zangada e só está a tentar pôr-me as coisas difíceis. Falarei com ela para a convencer. Não é só isso, interrompeu o reitor, empurrando um maço de fotos para ele. A universidade recebeu uma denúncia anônima com estas provas.
O senhor mantém uma relação inapropriada com a estudante Laura Santos e utilizou os fundos do projeto para despesas pessoais. O rumor já se espalhou entre os estudantes, afetando gravemente a reputação da universidade. João olhou para as fotos dele e de Laura abraçados num hotel e ficou pálido como um morto. Sabia que a denúncia anônima era coisa minha. Senhor Alves, de acordo com o regulamento, a universidade decidiu suspendê-lo das suas funções docentes enquanto se realiza uma investigação. Além disso, ao ter sido cancelado o projeto, deverá devolver o adiantamento de 20 mil euros que lhe foi concedido. Se não o devolver, remeteremos o caso às autoridades competentes. João saiu do gabinete do reitor a cambalear como se lhe tivessem tirado a alma, suspenso de emprego, com uma dívida de 20 mil euros e sem honra. Ao chegar ao pátio da universidade, viu o seu Mercedes estacionado. Dirigiu-se para abrir a porta por costume, mas um homem deteve-o. Desculpe, não pode tocar neste carro. É o meu carro. Quem é o senhor? Sou um agente da empresa Âncora. Este carro é propriedade da empresa e foi-lhe retirado o permisso de uso ao senhor Alves. Por favor, afaste-se. O homem tirou-lhe as chaves da mão, ligou o carro e foi-se embora. Perante o olhar de centenas de estudantes que saíam da aula, começaram a apontá-lo e a cochichar. Olha, tiraram o carro ao professor Alves. Dizem que se envolveu com essa tal Laura de um curso superior. A mulher dele deixou-o e agora está na ruína. Valha-me Deus. E eu que pensava que ele era rico, afinal era um sustentado. Os comentários eram como milhares de agulhas a cravar-se no orgulho de João. Ficou paralisado no meio do pátio, sentindo uma humilhação que nunca antes tinha experimentado. A imagem de gênio e professor distinto que tanto se tinha esforçado em construir tinha se desmoronado por completo. Olhou para a mensagem que acabava de receber no seu telemóvel. Vencimento depositado 950 euros. Esse era o verdadeiro valor do gênio João Alves, sem o meu apoio. Essa quantia não lhe chegava nem para comprar uma garrafa do vinho que costumava beber. Junho. Lisboa ardia sob um sol de justiça. A temperatura exterior atingia os 40 graus. No quarto de aluguer, um rés do chão com telhado de uralite, o ar era denso e sufocante como um forno. O velho ventilador chiava, espalhando ar quente que só aumentava a sensação de sufoco. Teresa jazia no colchão a suar e a gemer. A sua doença renal tinha piorado. O seu corpo estava inchado e dorido, mas sem dinheiro para medicamentos caros. Só se atrevia a tomar analgésicos baratos da farmácia da esquina. Que calor! Que sede! Onde é que está essa Laura? Traz-me um copo de água, gritou Teresa. Laura, sentada num canto a fazer a manicura, respondeu com aborrecimento. Vá você buscá-lo. Eu também estou esgotada. As grávidas costumam ser mimadas, e eu aqui metida nesta pocilga e ainda por cima a ter de servir uma velha. Ao ouvir isto, Patrícia saltou e agarrou-lhe o cabelo. O que é que disseste? A quem chamas velha? É a mãe do teu marido. Desagradecida. Se não a serves tu, quem é que o vai fazer? Não passas de uma criada, um fardo para esta família. As duas mulheres envolveram-se numa luta. João, que acabava de chegar esgotado do trabalho, viu a cena e gritou: Basta! Calem-se de uma vez. Não temos problemas suficientes já para que ainda por cima se zanguem. Desde que o suspenderam de emprego, João tinha tentado dar explicações particulares, mas com a sua reputação arruinada, nenhum pai lhe confiava os seus filhos. Teve de ocultar o seu título de doutor e começar a trabalhar como estafeta da Glovo para ganhar algum dinheiro. Atirou o capacete para o chão e sentou-se sem fôlego. Quanto é que ganhaste hoje? Perguntou Patrícia com os olhos brilhantes. 20 euros. Gastei 5 em gasolina e 3 a comer, por isso sobram 12. Só isso. Patrícia fez uma careta. Com isso não chega nem para comprar legumes. João, tens de fazer alguma coisa. Já não me resta nem para pensos. E de onde é que queres que eu tire o dinheiro? Perguntou João. Tens mãos e pernas.
Procura um trabalho ou vais passar o dia deitada à espera que te deem. Patrícia, ofendida, foi-se embora. Estava habituada a uma vida de luxo. A ideia de lavar pratos ou trabalhar como empregada de loja feria o seu orgulho. Tentou pedir dinheiro emprestado aos seus amigos, mas todos a evitavam, sabendo que a sua família estava na ruína. Teresa da Cama via o filho emaciado e sujo, a nora postiço, preguiçosa e mal educada, e as lágrimas vieram-lhe aos olhos. Lembrou-se das papas de aveia quentes que eu lhe preparava todas as manhãs. Lembrou-se das minhas mãos a massajar-lhe as pernas quando lhe doíam. Arrependia-se, mas o seu arrependimento tardio não servia de nada. A vida no quarto estreito, cheio de carências, tinha transformado as pessoas que uma vez se acharam nobres e distintas em seres miseráveis, mal-humorados e cruéis uns com os outros. O inferno na terra, quanto mais desesperados estavam, mais aumentavam os conflitos. Laura, o amor verdadeiro de João, começou a mostrar a sua verdadeira cara. Já não era a doce e inocente estudante. A pobreza tinha arrancado a sua máscara de falsa moralidade. Criticava João por ser um inútil. Comparava-o com outros homens ricos que tinha conhecido. Eu devia estar cega para me ter fixado em ti, disse Laura durante um jantar de arroz branco e feijão verde. Eu achava que eras um grande doutor, e afinal não passas de um estafeta miserável. Para isso teria me envolvido com o padeiro da esquina, que pelo menos tem casa própria. João atirou o prato para o chão que se partiu em bocados. Cala a boca. Quando eu tinha dinheiro e um carro de luxo, colavas-te a mim como uma sanguessuga. Agora que estou na ruína, dás-me as costas? Uma mulher interesseira como tu não vale 2 cêntimos. Teresa e Patrícia aproveitaram para se juntar ao ataque. Vai-te embora. Nesta casa não queremos prostitutas como tu. És um malfado. Trouxeste a ruína para a minha família, gritou Teresa atirando-lhe uma almofada à cara. Laura não ficou atrás. Levantou-se e empurrou Teresa. Cale-se, velha rabugenta. Já a aturei bastante. Acha que continua a ser a senhora da vivenda. Agora não passa de um fardo para esta família. Ao ver que empurravam a mãe, Patrícia atirou-se a Laura, agarrando-lhe o cabelo e esbofeteando-a. Atreves-te a tocar na minha mãe? Mato-te. As 3 mulheres rebolaram pelo chão do quarto estreito. João olhava-as impotente e enojado. Não interveio. Chegou mesmo a sentir uma estranha e retorcida satisfação. Queria que Laura sofresse, que pagasse por o ter enganado, embora na realidade ele também fosse um mentiroso. Nessa noite Laura foi-se embora, recolheu a sua roupa, que já não era muita nem estava em bom estado, e desapareceu na noite chuvosa. João suspirou aliviado, acreditando que se tinha livrado de um fardo, mas enganava-se. Laura não se tinha ido embora sozinha. Levava uma bomba relógio no seu ventre. 2 semanas depois, Laura voltou. Estava mais magra, emaciada, com olheiras profundas. Plantou-se na porta do quarto com uma ecografia amarrotada na mão. João, estou grávida. É teu. João, que estava a arranjar um pneu furado da motorizada, recebeu a notícia como um raio. Grávida. Agora, quando mal podia sustentar-se a si próprio e a sua mãe. Mentes, como é que sabes que é meu? Com o quão promíscua tu és, quem sabe com quantos te deitaste, rejeitou-a com crueldade. Laura, a chorar, ajoelhou-se aos seus pés. Juro-te que só estive contigo. Se não acreditas em mim, espera que nasça e fazemos um teste de ADN. Querido, o nosso filho não tem culpa. Casa comigo. Comecemos de novo. Eu trabalharei. Não me queixarei mais. Teresa, que tinha ouvido tudo lá de dentro, arrastou-se até a porta e apontou-lhe. Casar contigo? Pretendes usar essa gravidez para prender o meu filho? Nem nos teus sonhos. Na minha família, nunca aceitaremos uma nora como tu. João olhou para Laura com frieza. Aborta. O quê? Laura não podia acreditar. Eu disse para abortares. Não tenho dinheiro para o sustentar. Queres que nasça para que morra à fome?
Vai e aborta. Dou-te 20 euros. A crueldade de João foi a facada final que acabou com todas as esperanças de Laura. Olhou para o homem que uma vez tinha idolatrado, com quem tinha sonhado formar uma família e que agora se revelava como um monstro sem coração. Não és humano, gritou Laura, atirando-se a ele para o arranhar. Patrícia, ao ver que atacavam o seu irmão, pegou no esfregão e bateu com força na barriga a Laura. Larga o meu irmão, louca. O golpe fez com que Laura caísse batendo com o abdômen contra o duro chão de cimento. Soltou um grito de dor e contorceu-se agarrando o ventre. Um fio de sangue começou a escorrer por entre as suas pernas, manchando o chão sujo. Sangue, o meu filho, sussurrou Laura com o rosto pálido. João e Patrícia ficaram paralisados, olhando para a poça de sangue. Teresa desmaiou com o susto. Ninguém se atreveu a levar Laura para o hospital porque não tinham dinheiro. Ficaram ali vendo como a vida abandonava a pequena criatura que ainda não tinha nascido. Quando os vizinhos ouviram os gritos e a levaram para as urgências, já era demasiado tarde. O bebê não pôde ser salvo. Laura perdeu muito sangue e entrou num estado de choque psicótico. Após sair do hospital, Laura enlouqueceu. Murmurava constantemente sobre o filho que tinha perdido, sobre a vivenda, sobre o amor eterno. Rondeava os arredores do quarto, assediando a família de João. Uma tarde de chuva torrencial, entrou no quarto enquanto João dormia profundamente, esgotado após um longo dia de trabalho. Teresa delirava na cama e Patrícia não estava. Laura, com uma faca de descascar fruta na mão, aproximou-se de João. No seu delírio sussurrou: João, querido, vamos embora. Vamos para o paraíso. Lá não há pobreza, nem está a tua velha esposa. Viveremos felizes para sempre com o nosso filho. João acordou de repente e, ao ver Laura com a faca no seu pescoço, levantou-se num salto e começou a correr. Saiu do quarto e subiu ao terraço do pequeno edifício de apartamentos. Laura perseguia-o de perto, com os olhos injetados em sangue e um sorriso demente. Aonde vais? Prometeste-me que estaríamos juntos para sempre. Ao chegar ao terraço do 5º andar, João viu-se encurralado. Atrás dele só havia uma grade baixa e por baixo o asfalto frio. Laura, acalma-te. Vamos falar, suplicou-lhe João. Laura não ouviu. Atirou-se a ele e abraçou-o com força. O impacto, somado ao chão escorregadio pela chuva, fez com que ambos perdessem o equilíbrio. João escorregou e caiu para trás por cima da grade. Laura agarrou-se a ele como um abraço mortal do qual não podia escapar. Ah! Um grito dilacerante quebrou o silêncio da chuva. Ambos caíram no vazio do 5º andar. Plaf! Tudo ficou em silêncio. O seu sangue misturou-se com a água da chuva, estendendo-se pela rua. O fim de um amor culpado, o fim de umas ambições cegas e de uma traição desprezível. Teresa, ao saber da morte do seu filho, sofreu um derrame cerebral e faleceu a caminho do hospital. Patrícia, depois de organizar o funeral da sua mãe e do seu irmão, com o dinheiro doado pelos vizinhos e aterrorizada pelas enormes dívidas que João tinha deixado, fugiu do país e nunca mais se soube dela. 3 anos depois, estou na varanda da minha nova vivenda em Cascais, a respirar o ar puro. A brisa do mar agita o meu cabelo, agora curto e com um estilo atrevido. Depois de tudo aquilo, vendi a vivenda de Estoril, cheia de recordações dolorosas. Mudei-me com os meus 2 filhos para Cascais para começar uma nova vida. O meu negócio prosperou. Expandi a minha cadeia de restaurantes por todo o país, tornando-me uma das empresárias de maior sucesso. Pedro e Sofia cresceram. São bons estudantes e muito compreensivos. Nunca mencionam o pai como forma de me protegerem das más recordações. Bebo um gole de chá de camomila, olhando para os meus filhos a brincar na areia branca. Sinto uma paz incrível. Superei a tempestade, tive a minha vingança e aprendi a libertar. Agora vivo para mim, radiante e orgulhosa, como um girassol que olha sempre para o sol.
O passado está fechado. Os traidores pagaram o preço mais alto pelas suas escolhas, e eu, a esposa abnegada de outrora, encontrei o verdadeiro valor da minha vida, a liberdade.